Aula 10. Modelos de mediação. Mediação transformativa. Na aula anterior, você aprendeu que existem diferentes escolas que tratam das maneiras sobre como o conflito pode ser resolvido. Compreendeu melhor o modelo transformativo, que foca nas pessoas e não no conflito. Você aprendeu ainda que é preciso empoderar as partes em conflito para que elas se responsabilizem pela solução de suas questões e que reconheçam suas necessidades e perspectivas e também as do outro. Ao final dessa aula, você deve ser capaz de entender. Nessa aula, você vai aprender um pouco mais sobre as influências de outros campos de conhecimento nas teorias sobre mediação e em suas formas de desenvolvimento e compreensão. Além disso, vai entender melhor o modelo circular narrativo. Só para que você não se esqueça, nessa e nas últimas aulas, falamos sobre mediação como uma forma de simplificação do entendimento. Para não repetir toda hora mediação, conciliação, estamos apenas usando o termo mediação para auxiliar na compreensão e evitar assim repetir. Acreditamos sim que esses são métodos diferentes, como vimos na aula 3, mas apenas para facilitar a comunicação vamos fazer essa pequena redução. E usamos terceiro no lugar de negociadores, mediadores e conciliadores. Combinado? Aula 10. Modelos de mediação. Mediação circular narrativa. Transdisciplinariedade. Como vimos, depois que Harvard construiu um modelo com base na negociação linear, outros teóricos começaram a estudar e estruturar padrões para o desenvolvimento da mediação. A chegada de novos estudiosos fez com que a mediação saísse do campo empresarial estrito e passasse a usar premissas de outras áreas. Comunicação. Como vimos na aula 9, algumas teorias de comunicação contribuíram com numerosos aportes e sustentam algumas das técnicas utilizadas na mediação e negociação. A comunicação humana é a base da dinâmica da mediação e precisa ser conhecida pelo terceiro, a cada momento, de forma a servir de referencial para a identificação do tempo e da maneira da intervenção a ser utilizada. A comunicação pode ser mais voltada para o pragmatismo da comunicação humana ou para as narrativas e a análise dos discursos e de sua subjetividade. Esses estudos possuem pontos em comum, com a ideia de considerar a linguagem como um espaço no qual os sujeitos são construídos e suas formas de expressão e de ação. Sistema. A compreensão de sistema, que apareceu com a exploração de novos campos teóricos, colabora para que a mediação e a negociação reconheçam os vários lados dos conflitos, legais, psicológicos, sociológicos, financeiros, dentre outros, e os conduza segundo sua ordem de importância ao conflito, de forma a atender aos interesses e necessidades das partes. Sociologia. Os terceiros devem estar atentos à negociação em que as partes precisam fazer com que os interesses de seus interlocutores, advogados, amigos, parentes, colegas de trabalho ou de crença religiosa, dentre outros, sejam atendidos. Como vimos, é preciso saber em nome de quem as pessoas estão ali negociando. As pessoas que não estão diretamente envolvidas no conflito são importantes, porque elas estabelecem alianças e constroem leituras sobre o problema, sobre a outra parte, assim como sobre as soluções e posições a serem colocadas na discussão. As partes podem, em algumas horas, não progredir em uma negociação, em função de algum compromisso ou relações estabelecidas com suas redes sociais. Então, muitas vezes, é preciso auxiliar as partes a negociar com essas redes, dentro ou fora do processo de mediação, para que o conflito possa de fato ser solucionado e todos os interesses compatibilizados. A mediação estimula o diálogo das partes com suas redes importantes
e permite que as redes entrem nas salas de negociação quando são identificadas como geradoras de problemas, para que a negociação continue. Ou ainda, quando irão auxiliar ou oferecer condições para o cumprimento do acordo. Direito. A mediação e negociação usam princípios do direito, principalmente porque visam auxiliar os indivíduos a resolverem seus conflitos, norteados pelo parâmetro da solução justa, lembrando sempre que não devem ferir nenhuma legislação do território e nação na qual estão inseridos. É necessário que o terceiro faça uma revisão legal dos termos do acordo, antes de sua assinatura pelas partes, todas as vezes que a matéria discutida exigir um cuidado maior. E também para evitar que as partes criem acordos ilegais ou com cláusulas absurdas. Além de ser uma função do terceiro, é também uma norma ética. Certas coisas são perfeitamente legítimas e as pessoas podem achar que não tem problema algum, mas são completamente ilegais. É preciso se atentar para que as partes não criem nenhuma obrigação que é vedada por lei. Além de ter que seguir normas do direito positivo, os métodos alternativos, como a conciliação, negociação e mediação, auxiliam na efetivação de direitos. Esses instrumentos atendem plenamente ao que o desembargador e professor Kazuo Watanabe acredita ser uma ordem jurídica justa. Para ele, a justiça deve ser adequada, tempestiva e efetiva. Em sua concepção, explicada pela professora Tânia Almeida, os métodos alternativos potencializam o acesso à justiça por 3 razões. Os métodos alternativos são adequados, quando escolhidos dentre outros métodos, pois possuem especial propriedade de abordagem e de resolução em relação ao tema do conflito. Tempestivos, porque ocorrem no tempo das partes, uma vez que são elas quem decidem o tempo de duração do procedimento, que é muito influenciado por suas habilidades e capacidade de negociação. Efetivos, porque a solução é construída pelas próprias pessoas envolvidas no conflito. E como os parâmetros usados devem ser a satisfação e o benefício mútuos, a tendência é o cumprimento e o atendimento de suas necessidades. Psicologia. A psicologia tem especial importância para o desenvolvimento tanto da teoria quanto das técnicas empregadas na mediação e negociação. A contribuição desse campo é importante porque traz leituras teóricas sobre o funcionamento emocional humano e valoriza, como componente constitutivo dos desentendimentos, as emoções. Os métodos cuidam das emoções de 2 formas, indiretamente ou diretamente, já que se dispõem a trabalhar a pauta subjetiva. Ao se propor a incluir a restauração da relação social dos envolvidos como objeto de cuidado, os métodos utilizam ferramentas de psicologia. As abordagens que incluem o relacionamento humano como foco não podem deixar de considerar a presença invariável da emoção. O francês Foucault falava sobre a existência de um jogo de poder nas relações, tomava-o como certo e dedicava-se exclusivamente a pensar em como o poder era manejado. Essa ideia de que existem relações de poder e emoções nas relações é bem clara. Assim, os métodos de solução de conflito precisam aprender a reconhecê-las para poder solucionar essas questões. Filosofia. Para a professora Tânia Almeida, vem do campo da filosofia as inspirações mais preciosas que ajudam na condução do processo de mediação. Vem da filosofia o principal instrumento de trabalho do terceiro, as perguntas, que devem ser oferecidas de acordo com a ideia de Sócrates. O filósofo grego era filho de uma parteira, e para ele as pessoas deveriam parir suas próprias ideias após refletirem, em lugar de repetirem indiscriminadamente e sem análise crítica, pensamentos e ideias do senso comum. Devemos usar o pensamento de Sócrates ao conduzir um procedimento. Afinal, o objetivo principal das perguntas é:
gerar informação para as partes, aqueles que têm poder decisório e serão os autores das soluções, de forma a provocar reflexão. Dessa maneira, pode-se auxiliar as partes a flexibilizarem as suas ideias iniciais, a entender suas primeiras manifestações, entender que elas eram apenas posições e não seus interesses reais. E claro que existem outros campos de conhecimento que influenciam a construção de conhecimento relacionado à mediação. Citamos apenas alguns para que você pudesse entender melhor o que significa transdisciplinariedade e como ela é aplicada na mediação, conciliação e negociação. O modelo circular narrativo. O modelo circular narrativo foi elaborado por Sarah Cobb, que trouxe para os modelos que estudam a mediação a noção sistêmica. Ela agregou a ideia de circulariedade com a ideia de processo reflexivo e a ideia da teoria das narrativas, a tentativa de criar um modelo de solução de conflitos. O modelo também dá grande ênfase nas redes sociais, que ela chama de redes sociais importantes, ou de pertinência. A proposta de Cobb abrange alguns objetivos: a busca de informação sobre o conflito e o objetivo da disputa, a desestabilização das histórias oficiais, ou seja, das histórias que as partes contam quando começam a explicar os conflitos, suas posições, para construir histórias alternativas, a declaração dos interesses, a construção e confecção do acordo. Esse modelo conseguiu juntar as outras duas escolas que já estudamos aqui. O modelo alinha a preocupação com o conflito com a preocupação com as partes. O modelo circular narrativo acredita que numa mediação é preciso que as partes se preocupem em construir um acordo, sem esquecer a relação entre elas. Para a professora Tânia Almeida, com o novo modelo, Cobb consegue ampliar as bases teóricas do exercício da mediação, incluindo as linhas que apresentamos anteriormente nessa aula. Ao fazer isso, a mediadora faz um convite a pensar na mediação como algo sistêmico, a considerar a descrição da realidade de cada indivíduo, a entender que os indivíduos são o produto do meio em que vivem e de suas interações com outros, e a entender as narrativas como as expressões de leituras pessoais e não tradução do fato. E por último, a professora acredita que os homens falam por si e como representantes de uma rede social importante. Sarah Cobb apresentou o modelo circular narrativo sob a ótica narrativa. Os conflitos são uma função das histórias que contamos. Ao enfatizar diferenças entre nós versus eles e bons versus maus, damos às nossas histórias significações que não podem ser ditas ou escutadas. Na mediação, é necessário criar espaços os quais se possam contar as histórias, incluindo vozes daqueles marginalizados, que não podem falar, e então criar uma nova história que deixe de lado a violência semântica e acolha a condição complexa de ser humano. A partir dessa nova narrativa é que o acordo será construído. Nesse sentido, os terceiros acabam funcionando como poetas, pois recombinam as narrativas de forma a enfatizar a beleza que há em cada ser humano. O modelo se utiliza de algumas ferramentas conhecidas dos terapeutas familiares, perguntas circulares, conotação positiva, reenquadres, além de outros instrumentos muito ricos. Francisco Dias elaborou reflexões sobre o modelo circular narrativo e destaca que existem diversos estereótipos que caem por terra com a utilização do modelo circular narrativo. Vamos ver quais são os mitos que foram derrubados. A mediação não é terapia, mas sim é terapêutica. Pode começar com sessões conjuntas ou privadas e não termina com a redação do acordo, mas sim com um meta-acordo. Trabalha com as histórias más ou problemáticas e não o problema em si. Esse só existe em função do que é contado. Os mediadores não são neutros, e sim multiparciais. São responsáveis por dar voz
a cada um dos participantes da mediação. Os mediadores são responsáveis não só pelo processo, mas também pelo conteúdo da história melhor formulada. Os mediadores devem estar conscientes do poder que exercem e dos juízos que fazem. Essas diferenciações, citadas pelo professor Diez, são importantes porque muitos confundem o modelo circular narrativo e a própria mediação como uma terapia. Isso não deve ser feito. Na terapia, o efeito terapêutico, ou a melhora do estado emocional da pessoa, é o objetivo primário. Na mediação, ele é apenas uma consequência. Na terapia, a emoção é atentamente articulada ao processo e é trabalhada. Já na mediação, ela é desarticulada do processo e é apenas considerada, não é trabalhada. Na terapia, o processo histórico deve ser incluído, porque ele deve estar articulado ao processo de cura. Na mediação, o processo histórico não está incluído. Na terapia, a pessoa é orientada a viver, a articular seu passado, presente e futuro. Na mediação, o foco é apenas o presente. E por fim, a terapia é um processo psicológico e a mediação, uma negociação, uma tentativa de resolver alguns problemas entre as partes. Você reparou que o modelo circular narrativo pega algumas definições de Harvard e outras do modelo transformativo? Essa foi mesmo a intenção da autora. O modelo recebe aportes da teoria narrativa, da teoria da comunicação, da teoria sistêmica, a partir da mudança de paradigma produzida até pela física quântica. Tem por base o aumento das diferenças, a legitimação das pessoas, a mudança de significados e a criação de contextos. Seus objetos são a relação e o acordo, e seu objetivo é o acordo com ênfase na comunicação e na interação entre as partes. O conflito é uma estrutura discursiva narrativa. Presume que as partes têm condições de criar uma história alternativa, com uma nova realidade para a solução. Esse modelo trabalha ainda com 5 visões. Vamos conhecê-las. Visão sistêmica. Trabalha a ideia de que o conflito é multifatorial, que há coparticipantes e são possíveis recursos durante a mediação. Visão construtivista. A realidade é uma construção. O que eu acho que é verdade para mim pode não ser para você. Existem multiversos e muitos universos. O observador é parte do observado. Visão construcionista. A realidade é uma construção dada pelo sujeito e sua relação com o contexto. Toda a realidade é construída pela linguagem que os indivíduos utilizam. Visão narrativa. Existem diferentes visões de mundo, diferentes narrativas, e elas devem ser unificadas para que o conflito possa ser resolvido. Redes sociais. As pessoas interagem e essas interações criam redes. Somos fruto e produtos dessas redes, mas também somos representantes delas, e isso influencia em nossas atitudes. Todas essas visões são usadas para mostrar que o indivíduo possui uma série de maneiras de enxergar o mundo e de lidar com os conflitos. É necessário conhecer cada ponto desse para que a mediação tenha sucesso. Vamos explorar um pouco mais essas visões? A visão sistêmica. Estamos acostumados a pensar de forma linear. Achamos que cada consequência deriva apenas de uma causa. Algo como eu comi uma laranja e por isso não tenho mais fome. Ou, se João é meu amigo e Luiz é amigo de João, então Luiz é meu amigo. A visão sistêmica deriva de uma vivência pós-moderna. O homem é interdependente. Existem diversos fatores que levam a um resultado. A noção de verdade absoluta não é a mais aceita. As coisas não são porque simplesmente são, ou porque algum ser iluminado quis assim.
Existem noções e dimensões da verdade. Hoje o homem pensa na diversidade. Ele negocia a convivência de suas diferenças e, quando existem percepções diferentes, entra em conflito. O mundo hoje convive com o mundo inteiro. Estamos conectados pelo computador, pelo celular e até pela televisão. A possibilidade imensa de formas de interação faz com que os conflitos apareçam e tenham diversas dimensões. Além disso, essa percepção acredita no sujeito agente, aquele que é participante, autor dos contextos, dos problemas e da realidade. Estamos todos ligados e somos todos responsáveis por nossas ações. Quando entendemos que o conflito é gerado pela não aceitação dessa diversidade sistêmica ou pela crença de que existem pensamentos diversos, é preciso criar novas maneiras de lidar com o conflito. É preciso tratar a diferença de forma diferente e não tentar hierarquizar as visões de mundo. Nenhuma é melhor do que a outra. O entendimento da visão sistêmica passa pela compreensão. Há uma rede que interliga os seres humanos e que agir e atuar sistemicamente são coisas diferentes. Atuar sistemicamente requer que o indivíduo entenda os eventos como parte de uma cadeia circular. Todas as ações e cenas pertencem a um processo muito maior. Entender e interpretar cada cena só é possível quando entendemos o contexto. Muitas vezes, um chefe grita e briga e xinga por algo muito pequeno que um funcionário fez errado. E quando passa um tempo, ele diz que brigou com sua esposa. Assim, percebe-se que o chefe não está bravo naquela proporção apenas porque o funcionário não verificou que não havia papel na impressora, e sim porque teve problemas com a esposa. É a soma de fatores que ajuda a entender o que realmente está acontecendo. Atuar sistemicamente requer agir com cuidado. Se temos noção que nossas atitudes vão refletir em várias outras situações, é preciso que pensemos antes de agir, para não fazer nada que possa parecer simples e tenha consequências desastrosas. Devemos observar os contextos também para entender como serão as consequências de nossos atos. Atuar sistemicamente requer agir em colaboração. O sistema requer uma rede de pessoas que vão ser conectadas por ele. Assim, é preciso lembrar que, apesar de não termos um relacionamento direto com alguém, ele pode vir a ser alguém que nos ajudará mais à frente. Você com certeza já ouviu histórias de pessoas que batem o carro e depois viram bons amigos ou até namorados. Atuar sistemicamente requer admitir o diferente e a diferença. A aceitação da diferença é importante porque os sistemas são construídos por diferentes elementos e indivíduos. É porque existem diferenças que existe também o progresso. Imagina se todos fossem iguais. Apesar do compositor Vinícius achar que seria uma maravilha ter todos os indivíduos pensando igual e agindo igual, não é uma boa ideia. Atuar sistemicamente requer protagonismo. A visão sistêmica coloca o homem na posição de ação. Ele deve agir, deve tomar as rédeas das interações que realiza. Além disso, o homem é coautor de sua existência e da existência do outro, já que somos todos conectados. Atuar sistemicamente é atuar segundo uma ética. Todas as situações só são possíveis quando há respeito, quando todos atuam de maneira ética e não querem ter apenas ganhos em suas ações. A visão construtivista e a visão construcionista social. A visão construtivista parte da escola do construtivismo, que afirma que o conhecimento é construído pelas pessoas e não descobertos no mundo. Construtivistas afirmam que os conceitos são construções mentais propostos para explicar a nossa experiência sensorial. O conhecimento e a realidade são construções, e essas construções são particulares,
Cada um faz a sua. As descrições do mundo são diversas e devem ser usadas como mapas para que os outros entendam nosso ponto de vista. Assim, o conflito se dá porque existem construções diferentes, mas como elas não são verdades, é possível desconstruí-las e chegar a um acordo. O indivíduo tem que ter noção que sua razão é própria e não do mundo. É uma construção particular. As partes precisam entender como é feita a construção do outro para poder construir também um acordo. Já a visão construcionista social utiliza a ideia de que o sujeito constrói a realidade. O construcionismo é uma teoria proposta por Seymour Papert e diz respeito à construção do conhecimento baseada na realização de uma ação concreta que resulta em um produto palpável, que seja de interesse de quem o produz. A ideia é que a construção das realidades sociais passa pelas construções individuais. Essas construções estão interligadas. Assim, as pessoas podem, apesar de terem construções particulares de realidade, ter ideias e interesses comuns. A visão narrativa. A narrativa é estudada há muitos anos. Para Roland Barthes, mestre do estudo da narrativa, a narrativa está presente em todos os tempos, em todos os lugares, em todas as sociedades. Começa com a própria história da humanidade. É fruto do gênio do narrador ou possui em comum com outras narrativas uma estrutura acessível à análise. A narrativa é a responsável por expor ao mundo nossas ideias. É através dela que nos expressamos. Como eu conto a minha história e minha experiência, diz muito sobre como tudo é visto por mim. É preciso analisar as narrativas e tentar levá-las para uma visão positiva, que busque a colaboração, e mesmo que haja discordância, que ela não seja transformada em disputa. É preciso considerar os argumentos do outro, refletir e articular maneiras de fazer com que o outro entenda o seu ponto de vista. E não sair acusando o outro, recusar seus argumentos e justificar sua posição. As redes sociais. O princípio das redes sociais muito tem a ver com a ideia da visão sistêmica e com a ideia de que o homem é um ser social que está inserido no mundo. É na interação social que nos construímos e construímos nossos contextos. A rede social começa na família, estende-se para os amigos e acaba na sociedade. Todos os nossos contextos de convívio são redes sociais. Preste atenção, cada rede tende a se relacionar com outra rede. E todas as redes nos modificam e nos dão novos significados. Integramos novas redes a todo o tempo e também deixamos de participar de algumas. É importante que nos reconheçamos nas redes e que isso seja feito de forma voluntária. O modelo circular narrativo acredita que porque estamos ligados a redes, quando vamos negociar um conflito, representamos os interesses dessas redes também, não apenas os nossos próprios. Acabamos absorvendo as crenças, valores e narrativas das redes nas quais estamos inseridos, e isso influencia a atitude das pessoas em uma sessão de mediação. O terceiro deve saber analisar a quais redes as partes pertencem e deve procurar redes que conectem as duas partes, na tentativa de melhorar sua relação e conseguir um acordo. A reflexão. Todos os modelos teóricos que estudamos têm por finalidade o enfrentamento do conflito. Alguns acreditam que o conflito é algo permanente, então ele deve ser administrado. Outros acham que é possível que ele seja terminado. Apesar de visões e técnicas diferentes, a ideia é transformar o mundo e as relações humanas em algo melhor. É importante plantar a semente da reflexão. É por meio da reflexão que tomamos consciência de quem somos e do que queremos. É por meio da reflexão que percebemos o outro e sua importância.
É por meio da reflexão que podemos mudar de atitude. O enfrentamento do conflito exige trabalho, exige reflexão. O trabalho do negociador, mediador e conciliador é refletir e ajudar os outros a refletirem também. Lembrete: nessa aula você aprendeu que a mediação, conciliação e negociação são influenciadas por diversos campos do conhecimento e conheceu como elas modificaram as teorias que tratam de métodos de solução de conflitos. Além disso, conheceu o modelo circular narrativo, que alinha a vontade de conseguir um acordo com a preservação da relação entre as partes. E assim terminamos o nosso curso. A Confederação das Associações Comerciais e Empresariais do Brasil, CACB, a Câmara Brasileira de Mediação e Arbitragem Empresarial, CBMAI, e o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, SEBRAE, agradecem a sua participação e esperam que você tenha aproveitado as aulas. Lembramos que ao final de cada aula está a relação da bibliografia consultada para a preparação do nosso conteúdo. Olhe com atenção os nomes dos autores e busque se informar mais sobre os assuntos dos quais você ficou mais curioso. Bons estudos! Muito obrigada pela atenção!